Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. No começo de agosto vai ocorrer em Brasília a 4ª Marcha das Mulheres Indígenas, que este ano tem como tema Nosso Corpo, Nosso Território, somos as guardiãs do planeta pela cura da Terra. Durante as atividades da marcha acontecerá também a Conferência Nacional das Mulheres Indígenas. A marcha é organizada pela ANMIGA, Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, Guerreiras da Ancestralidade, da qual nossa entrevistada de hoje é cofundadora e diretora executiva. Josileia Caigangue, ou Josi Caigangue como é conhecida, é doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina e uma das fundadoras da Articulação Brasileira de Indígenas Antropólogos, a BIA. Josileia também foi secretária nacional de Articulação e Promoção dos Direitos Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas. Eu sou Jefferson Pinheiro e o nosso ponto de pauta de hoje é sobre a 4ª Marcha das Mulheres Indígenas e sua luta como guardiãs do planeta pela cura da Terra. Josileia, seja bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite para o ponto de pauta de hoje. De onde você fala? Bem, boa tarde, Jefferson, que alegria estar com vocês nesta tarde. Eu estou, nesse momento, aqui no Ponto de Cultura, que é Pontão de Cultura Canhanha-Iorê. O nosso Pontão de Cultura é aqui do estado do Rio Grande do Sul, foi o primeiro pontão de cultura indígena do nosso país, assim como também foi o primeiro ponto de cultura indígena do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Ele está situado e teve a maioria dos seus trabalhos desenvolvidos aqui em Coxilha, mas também nos territórios indígenas, na terra indígena de Serrinha, onde iniciamos as nossas atividades lá em 2005, e é com grande alegria que nós estamos aqui também, nesse momento, preparando o nosso Pontão de Cultura para receber a rede dos professores indígenas do estado do Rio Grande do Sul, numa parceria com a Secretaria de Educação do Estado, para fazer uma formação sobre patrimônio indígena, culturas indígenas, sobre memória e patrimônio cultural. Então vai ser muito importante também esse momento que a gente vai viver aqui com professoras e professores indígenas a partir de amanhã, aqui no Pontão de Cultura Canhanha-Iorê. Que belo evento, que seja muito próspero para todas as pessoas que estão participando. Mas, Josi, nas suas redes sociais você se identifica como Mulher Terra e institui os biomas Mata Atlântica e Pampa. O que é ser uma mulher terra na Mata Atlântica e no Pampa? Então, na AMIGA, nós somos a parte, cofundadoras da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. E nós, mulheres que somos essas cofundadoras, a gente escolheu, em uma assembleia, como nós nos reportaríamos a essas mulheres que têm a responsabilidade de guiar essa articulação, de se envolver com os trabalhos efetivamente da articulação, e aí, então, foi escolhido que essas mulheres seriam as mulheres terras, Foi identificado que nós, mulheres terra, faríamos o sustento da nossa articulação. E eu sou uma mulher terra do bioma Pampa e do bioma Mata Atlântica, porque eu nasci no bioma Pampa, eu nasci na terra indígena do Guarita, e eu fui viver na Mata Atlântica, vivi na região norte do estado do Rio Grande do Sul, ali já é Mata Atlântica, nos territórios Caingangue, que estão no bioma da Mata Atlântica e no Pampa também, e fui para Santa Catarina, para o oeste de Santa Catarina, que também é território Caingangue, fui fazer minha graduação, depois morei ali durante muitos anos, então eu me identifico muito também com a Mata Atlântica. E para nós Caingangue, o que nos identifica são as matas de araucária. Então, nós temos mata de araucária na Mata Atlântica, exatamente onde se concentra uma região de território Caingangue, e também no Pampa. Então, a gente entende que todo esse território do bioma Pampa e Mata Atlântica, e que vai até Misiones, na Argentina, me identifica enquanto mulher Caingangue, enquanto essa mulher terra da nossa articulação. E nós temos essa responsabilidade de articular com as mulheres dos nossos biomas a luta pelos nossos direitos, a defesa dos nossos corpos, territórios, como a gente tem chamado.
E aí eu acho que essa referência também, ela é importante para nós mulheres indígenas, porque nós que somos mulheres terra, mas que somos mulheres raiz, que somos mulheres sementes, que somos mulheres água, dentro da amiga, né, que são essas categorias que a amiga utiliza, a gente se identifica enquanto mulher bioma ou mulher terra do bioma Mata Atlântica, do bioma Pampa, porque nós carregamos também o aprender que nós fazemos ao longo da nossa vida com as nossas mulheres mais velhas, que são as nossas anciãs, para que a gente se transforme realmente numa mulher que tenha sabedoria a partir desse território. E essa sabedoria, ela é carregada com o nosso corpo território para onde a gente vá. Então, isso é muito interessante. Você se identificar como uma mulher terra, porque eu faço parte desse coletivo de cofundadoras, né, da Rede da Amiga, mas também como uma mulher terra do bioma da Mata Atlântica e do Pampa, que é onde eu me construí e é onde eu fui construída por tantas outras mulheres que fazem parte desse coletivo das mulheres Caingangue também. Ótimo, Josi. Bom, a AMIGA, Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, né? Qual é o seu objetivo, né, o que tem proposto e o que tem realizado? A Amiga, ela nasce exatamente a partir da demanda de uma grande rede de mulheres indígenas para fazer advocacy na luta por direitos. Nós, das mulheres, na luta contra a violência, essa é a nossa principal bandeira de luta, a luta contra a violência, contra os nossos corpos e contra o nosso território. Nós lutamos pelos nossos direitos territoriais, porque nós entendemos que a gente só vai poder ter territórios seguros, corpos seguros, quando a gente tiver territórios desentrusados e terras demarcadas. E aí, a grande luta da Amiga no enfrentamento à violência é exatamente para que as mulheres tenham condições de viver de forma digna nos territórios indígenas e também conseguindo aí fazer parte, né, das políticas públicas que o Estado brasileiro oferece no enfrentamento à violência. Nós temos feito um enfrentamento também à crise climática. Se vocês se atentarem ao tema da nossa marcha esse ano, ele reflete isso, né? Nós somos as guardiãs do planeta pela cura da terra. As mulheres indígenas e os homens indígenas, os povos indígenas, protegem 83% da biodiversidade do planeta. Isso não é pouco, porque nós somos apenas 5% da população mundial. Então, é nossa responsabilidade, enquanto guardiãs do planeta, a gente fazer a defesa dos territórios e a permanência, né, constante do enfrentamento às emergências climáticas, e nesse enfrentamento também a gente trazer a pauta, né, do enfrentamento à violência. Então, essas duas pautas, tanto nós que somos gestoras territoriais, né, para fazer esse enfrentamento às emergências climáticas, quanto a pauta do enfrentamento à violência, elas são as principais bandeiras de luta que a Amiga vem construindo ao longo desses 4 anos. E a Amiga, quando nasce dessa rede, em 2015, nós tivemos, Jefferson, um projeto chamado Voz das Mulheres Indígenas, da ONU Mulheres, e esse projeto da ONU Mulheres reuniu várias de nós, mulheres indígenas, e a gente começou a pensar como que a gente faria a defesa das nossas mulheres, dos nossos corpos territórios, como que a gente poderia estar inseridas em políticas públicas que desse conta das nossas demandas e da nossa diversidade. Então, a partir de 2015, nós começamos a pensar essa rede. Em 2019, foi essa nossa rede que fez a primeira marcha das mulheres indígenas, e lá da primeira marcha, que a marcha, ela não é só um marchar, a marcha ela é uma grande assembleia. E durante os dias de discussão, o principal ponto que surgiu foi a gente ter uma organização nossa, das mulheres indígenas, que desse conta de fazer esse advocacy, né, tanto pela defesa dos nossos corpos, quanto pela construção de políticas públicas. Bem, e aí, a partir dessa demanda, em 2020, durante a pandemia de Covid-19, a gente fez várias reuniões virtuais, e a gente chega a um denominador de que nós precisávamos criar a nossa articulação. Criamos a Amiga em 8 de março de 2021, e a partir desse momento, a Amiga, então, passa a fazer essa congregação das várias vozes, das múltiplas vozes das mulheres, na luta pelos seus direitos. Nós já tivemos
alguns avanços, obviamente. A gente também faz denúncias em âmbito internacional, na CSW, por exemplo, que é esse lugar de discussão e debate sobre, né, mulheres e violências raciais e vários tipos de violência, então, que esse organismo da ONU organiza, né? E nós temos feito também em outros organismos também essas denúncias. Então, a Amiga, ela nasce desse lugar coletivo. E nós nos organizamos principalmente a partir da nossa incidência no acampamento Terra Livre, que é a nossa principal mobilização. Uma vez por ano ele acontece e ele é organizado pela nossa maior articulação, né? É a nossa articulação do Brasil, dos povos indígenas, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, e a APIB, a gente diz que foi o pai da Amiga, né? A APIB é quem conseguiu congregar essas várias vozes de mulheres e a gente poder se organizar para fundar, então, a nossa articulação. Maravilha, Josi. Uma questão, porque embora a luta dos povos indígenas, né, seja uma luta ampla e congregue todas as comunidades, tem pautas específicas das mulheres indígenas, né? Tem algumas pautas que são diferenciadas em relação às demandas, né, e às lutas dos povos em geral, dos povos indígenas em geral, né, que impõem os homens. Jefferson, nós temos pautas específicas das mulheres indígenas, e essas pautas, elas são extremamente importantes para todas nós, porque nós temos nos organizado, a partir dessa articulação, para fazer, principalmente, o enfrentamento à violência de gênero, todas as formas de violência contra as mulheres indígenas. Isso inclui o racismo, a violência contra nossas defensoras ambientais, a violência contra nossas defensoras de direitos humanos, a violência doméstica, a violência obstétrica, a violência que nós sofremos, né, quando a gente busca políticas públicas, então o racismo institucional. Nós temos feito várias incidências, né, para que esses vários tipos de violência possam ser discutidos de forma, né, presente dentro das instituições, dentro do Estado brasileiro, das universidades, dos espaços em que nós temos inseridas, para que a gente possa vencer essas violências. E aí, para além das violências, outra pauta específica das mulheres indígenas é o enfrentamento às emergências climáticas, porque nós nos consideramos, né, defensoras ambientais, de pronto, né, nós somos todas ligadas coletivamente, todas defendemos os territórios, a permanência, a manutenção, a desintrusão dos territórios, sempre com esse olhar feminino. Nós entendemos que nós, mulheres indígenas, somos parte de um coletivo que não é só, né, de pessoas humanas, mas parte de um coletivo que são os animais, então, considerando aí a nossa fauna, considerando a nossa flora, considerando que as nossas florestas e que os lugares onde a gente vive, e que obviamente são muito distintos, porque nós somos aí 7 biomas brasileiros, e cada bioma é distinto um do outro, mas que nós temos aí que fazer a proteção dos nossos saberes ancestrais a partir da proteção das nossas florestas, então dos nossos animais, considerando que aí é que estão todo o nosso conhecimento, né? Então, hoje, para as mulheres indígenas e para a rede da Amiga, a defesa dos direitos das mulheres, ela é uma pauta que não se pode negar mais para toda a sociedade brasileira que precisa engajar com a nossa luta, né? Nós temos aí várias violências que as mulheres sofrem, desde violências físicas com os seus próprios companheiros, muitas vezes, que a gente sabe como é isso na nossa sociedade em geral. Esse é um adoecimento social que a gente identifica, né? Com pessoas, com mulheres indígenas, mas também com mulheres não indígenas. Esse número aumentou muito a partir da pandemia de Covid-19, e nós, Amiga, temos nos esforçado para a gente difundir aí tanto a nossa discussão sobre a Lei Maria da Penha e o que ela tem de mulheres indígenas e o que ela não nos alcança, porque infelizmente a Lei Maria da Penha não alcança as mulheres do campo, muitas vezes, as mulheres quilombolas e também nesses grupos as mulheres indígenas. Infelizmente, às vezes a gente não tem acesso aos equipamentos da política pública para poder fazer a denúncia, para poder retirar a mulher do território, né, e poder ficar a mulher ali protegida, enfim. Então, nós temos também questionado como nós podemos melhorar
essa política pública. E quando a gente fala da conferência, eu vou trazer um pouquinho isso. Mas essa bandeira nossa de luta do enfrentamento à violência, então tem essa violência doméstica, sim, mas nós temos outras violências que para nós são muito severas, Jefferson. Por exemplo, a violência ambiental contra as mulheres indígenas. Nós somos a população que protege e, infelizmente, nós somos a população, as mulheres indígenas, as meninas indígenas, estão extremamente vulnerabilizadas nas emergências climáticas, porque nós não temos, né, construído aí projetos, programas que possam salvaguardar as mulheres indígenas nesses casos, né, de picos extremos das emergências climáticas, como foi aqui no Rio Grande do Sul. Então, como as mulheres indígenas, Caingangue, Guarani, Xoclém, Charrua, que foram impactadas pelas emergências climáticas, as inundações aqui no estado do Rio Grande do Sul, estão sendo tratadas. Como elas foram, né, atendidas pelas políticas públicas? Será que elas foram atendidas pelas políticas públicas? Tudo isso a gente precisa se questionar, né, e ver como a gente consegue alcançar essas mulheres, né, alcançar nós, mulheres indígenas. A outra coisa é que nós passamos por uma violência extrema de racismo religioso. Todos os povos indígenas têm as suas próprias religiosidades, né? Tem o seu modo de conceber o que é cultura e dentro dessa cultura a sua espiritualidade. E muitas vezes existe uma opressão tão grande contra os povos indígenas e contra as mulheres indígenas, e elas são as principais vítimas. Nós tivemos as casas de reza das mulheres Guarani Kaiowá, que botaram fogo no Mato Grosso do Sul. Nós tivemos Nhandeci, né, que são as mulheres rezadeiras Guarani Kaiowá, que foram agredidas, que foram, né, espancadas, que tiveram seus cabelos cortados. Então, veja o extremo, né, da violência. Para além disso, nós temos violências no sistema de saúde que ainda afetam as mulheres indígenas de forma muito drástica. Nós temos uma Secretaria Especial de Saúde Indígena e um atendimento à saúde indígena que é específico para os primeiros cuidados. Então, é para a atenção primária. Quando sai da atenção primária, tudo que sai da atenção primária, do que também é oferecido dentro das unidades básicas de saúde dos não indígenas, obviamente com alguma especificidade é oferecido nas unidades básicas de saúde indígena. Mas quando vai para uma média complexidade, para uma alta complexidade, as mulheres indígenas ficam extremamente vulneráveis. Primeiro, por conta da barreira linguística. Segundo, porque muitas vezes os profissionais de saúde não conseguem entender que às vezes é um rezo, é um chá que elas precisam para poder se fortalecer e seguir com um tratamento adequado, então, e aí gera um racismo, quando as mulheres indígenas vão para a universidade, o racismo institucional, às vezes também violento, embora a gente tenha aí vencido, né, essas várias barreiras nesse sentido, ainda assim a gente tem muitas violências institucionais no próprio sistema, né, de tratamento, de políticas públicas. Então o acesso à assistência social, às vezes do município, também comete violência contra as mulheres. Então esse racismo ele é muito forte. Para além disso, elas são muitas vezes as provedoras, né, dos seus lares. Então elas são as artesãs que fazem o seu trabalho, as suas biojoias, a sua cestaria. Aqui no caso do Rio Grande do Sul, as mulheres Guarani, as mulheres Caingangue trabalham muito com cestaria, e nós temos, né, um racismo muito violento nas grandes cidades, onde elas vão vender o artesanato. Então, tudo isso são coisas que a gente quer vencer, que a gente quer que não só o Estado, mas que a sociedade brasileira vença o racismo, vença o preconceito contra nós, mulheres indígenas, e que a gente possa ter, além de acesso, que a gente possa ter o direito, né, de ser tão cidadã quanto as outras pessoas no nosso país. Então, as mulheres indígenas têm pautas específicas, nós temos luta específica, mas nós nos somamos a todos os outros indígenas na luta pelo território, obviamente, como eu já falei, mas é isso, eu acho que as mulheres indígenas precisam cada vez mais desse apoio da sociedade, das universidades, para que a gente possa se apresentar, para que as pessoas possam conhecer mais sobre as mulheres indígenas e se somar à nossa luta. Certo, Josi. Inclusive, temos uma retomada Caingangue aqui em Santa Maria, numa área do governo do Estado, né, que hoje é do governo do Estado, né,
que é da FEPAGO, e também a comunidade tem colocado que são vítimas das enchentes, né, do ano passado, que tiveram seus territórios atingidos e que, em virtude disso, né, estão buscando retomar, né, uma área tradicional para poder se reorganizar, né, em virtude desses impactos das mudanças climáticas. Quando nós propusemos a entrevista com vocês, essa retomada ainda não tinha acontecido, né? Foi entre o contato com vocês aqui, a definição da pauta e a nossa entrevista aqui agora, essa retomada está acontecendo aqui no nosso município, né? Então, isso tem feito também a comunidade aqui a refletir, né? Muitas matérias aqui na imprensa local têm se reportado sobre a retomada. Eu só vou comentar sobre isso, que eu acho que é bem importante a gente trazer, já que nós vamos estar num espaço, né, que várias pessoas vão ouvir, várias pessoas vão saber. Eu acho que a gente precisa sempre lembrar, né, os povos indígenas, o povo caingangue, como eu te falei, vivia desde o sul de São Paulo até Misiones, na Argentina. Obviamente, né, a chegada da colonização e tudo mais colocou a gente para viver em pequenos territórios, que infelizmente são insuficientes para nós, pessoas, né, indígenas e tudo mais. Então, a retomada de territórios tradicionais também porque as nossas populações não conseguem viver naqueles lugares que nós fomos obrigados, né, muitas vezes com grupos clânicos, que eram grupos rivais, grupos, né, que não caminhavam juntos no mesmo coletivo e foram obrigados a viver no mesmo espaço pequeno, que não foi suficiente, e hoje as retomadas, elas acabam sendo a única possibilidade da gente continuar, né, vivendo culturalmente. Os povos indígenas, como um todo, precisam de território para poder ter a sua vida cultural salvaguardada. Então, vejam a importância, né, de ter territórios indígenas protegidos, salvaguardados, enfim, para que a gente possa dar continuidade à nossa vida enquanto um povo indígena. O Congresso Nacional ele é dominado por bancadas extremamente insensíveis, né, extremamente insensíveis ao meio ambiente, aos povos originários e tradicionais, extremamente insensíveis ao que revela a ciência sobre os impactos para as mudanças climáticas, né, da nossa falta de cuidado com a natureza. Quando eu digo da nossa falta de cuidado com a natureza, né, nós não indígenas, né, população não indígena, que é a maioria da população, né, percentualmente, como tu já colocou. Como você avalia os retrocessos nas políticas ambientais que têm sido aprovadas no Congresso, né, como o chamado PL da devastação? Como atinge as comunidades e territórios indígenas? Né? Como enfrentar essas bancadas que se articulam e votam, de certa forma, autorizando a devastação dos biomas do país? Eu acho que esse ano, a gente vive um ano muito emblemático, Jefferson, justamente porque nós estamos no ano da COP30, que vai ser sediada no Brasil, em Belém do Pará, na Amazônia brasileira. Quando o Congresso Nacional, que infelizmente não é a casa do povo, e que é a representação de desejos de grandes empresas, que é a representação, né, pelas bancadas que fazem lobby para grandes empresas, que fazem aí o lobby do agronegócio, muitas vezes, que não é aquele que pensa de uma forma ambientalmente correta, a gente vê que a gente perdeu esse lugar de construção de legislações que vão fazer sentido para a sociedade brasileira como um todo. O Congresso Nacional, não só com o PL da devastação, mas com o PL do veneno, né, essa flexibilização dos licenciamentos ambientais, isso vai trazer para a gente um retrocesso gigantesco de tudo que a gente já avançou na proteção e na defesa ambiental. Infelizmente, a gente sabe que quando acontece um evento climático extremo, ele não afeta essas pessoas. Infelizmente, porque essas pessoas é que deveriam ser afetadas. Vai afetar aquelas pessoas que são trabalhadores, vai afetar a sociedade como, em sua grande maioria, que vive, né, nas bordas periféricas sociais,
que vive, né, ou nas grandes cidades, mas são trabalhadores, ou vai afetar os pequenos agricultores, porque num evento climático extremo, mesmo que essas grandes empresas tenham as suas áreas afetadas, elas têm as suas áreas aí salvaguardadas por ter feito contratos, né, de segurança, em que você não vai ter, né, a perda total do recurso financeiro investido que eles tiveram. Né? Eles fazem seguros, seguros de lavoura, seguros disso, seguros daquilo, que infelizmente nem os pequenos agricultores, nem os povos indígenas, nem as populações tradicionais, quilombola, quebradeira de coco, enfim, tem 135 denominações de populações tradicionais no nosso país, esses grupos não têm seguro. Esse grupo, o seguro que eles têm é cuidar do seu arredor, cuidar do seu bioma, cuidar do seu território para garantir, né, que essas emergências climáticas não os afetem. Só que não é isso que a gente tem visto. E aí, esses políticos, né, representantes aí das bancadas, eles infelizmente têm um poder tão grande, porque na hora de ir para uma eleição, são eles que têm os recursos financeiros, são eles que têm o poder para poder ludibriar as pessoas e conquistar o voto. Eu fico impressionada, Jefferson, como o nosso país, tendo pessoas que já é sabido que são pessoas que se declaram contra a vida, são pessoas que se declaram contra a vida, ainda conseguem se eleger. Como que a gente ainda não criou uma consciência social de que as pessoas que votam a favor do PL do veneno, que votam a favor da devastação ambiental, de uma flexibilização do licenciamento ambiental, contra a demarcação de terras indígenas, contra a proteção de floresta, podem ser eleitos. Então, eu acho que essa consciência, ela vai precisar ser chamada de forma muito drástica no ano de 2026, porque nós estamos às vésperas do período eleitoral. E aí aqui eu não estou fazendo propaganda eleitoral nem para ninguém. Eu estou chamando a atenção das pessoas para que a gente tenha uma conscientização na hora da gente colocar lá o nosso voto, seja para senador, seja para deputado federal, seja para deputado estadual, seja muitas vezes para a nossa cidade, né, para os nossos vereadores, para os nossos prefeitos, seja para o nosso governador, para a nossa presidente da República. É urgente que as pessoas aprendam a votar. Será que as pessoas impactadas pelo alagamento que aconteceu na região de Porto Alegre, né, na região metropolitana, mas no restante do estado do Rio Grande do Sul, no Vale, será que essas pessoas vão votar a favor desses candidatos que defendem a flexibilização no licenciamento ambiental? Será que essas pessoas vão votar a favor desses deputados, desses senadores que defendem o PL da devastação, o PL do veneno? Isso, a gente precisa criar uma consciência política importante da nossa sociedade, porque somos nós quem elegemos eles. Embora eles sejam eleitos a partir de uma bancada, né, a partir da bancada do boi, da bala, da Bíblia, e a gente sabe que essas 3 bancadas para nós, povos indígenas, são as bancadas que mais devastam os nossos direitos, que mais retiraram e tentam retirar os nossos direitos conquistados duramente lá em 1988, porque os direitos dos povos indígenas não foram dados, eles foram uma luta. Durante a Constituinte houve uma luta, tanto para a defesa, né, das florestas, e aí toda essa legislação ambiental do nosso país, ela foi sendo aprimorada, ela foi sendo construída, e não foi fácil, não foi dada, quanto os direitos dos povos indígenas, quanto os direitos dos trabalhadores, quanto os direitos dos quilombolas, né? Então foram direitos duramente conquistados, para hoje a gente ver a retirada desses direitos, a retirada, né, disso que a gente lutou para conquistar, para construir, e que vai garantir a vida. Então, votar nessas bancadas é votar contra a vida. Esses parlamentares dessas bancadas, eles votam e constroem leis contra a vida, porque a partir do momento em que você não cuidar do nosso meio ambiente, que já está devastado e que sofre continuamente com invasão, né, com garimpo ilegal, com retirada de madeira ilegal, madeireiro ilegal,
que tem aí, sabe, nessa ilegalidade, o seu principal mote, nós vamos, infelizmente, legalizar a partir desses PLs o que hoje é considerado ilegal. Então, se a gente não tomar consciência para não votar nesses camaradas, a gente, infelizmente, cada vez mais vai retroceder no que a gente já conquistou e, infelizmente, gente, mais e mais pessoas vão pagar essa conta. E essa conta é o que a gente viu no nosso estado no ano passado, com toda aquela chuva que aconteceu e o desastre que a gente teve, com várias pessoas, infelizmente, perdendo suas vidas. Então, cada um de nós é corresponsável quando a gente elege esses camaradas. Cada um de nós é corresponsável quando a gente vota, infelizmente, nesses deputados, nesses senadores que defendem esses PLs que são contrários à vida. Então, a gente vira corresponsável pela morte de outras pessoas. Eu fico muito preocupada. A nossa sociedade parece que está inerte com relação a isso. Nós, povos indígenas, estamos nos manifestando, né? Ambientalistas têm se manifestado, mas não é suficiente. É preciso que cada pessoa que está sentada na sua casa, ou que está indo para o seu trabalho, que está, né, vivendo a sua vida, também se revolte contra isso. Porque quando o desastre acontece, ele não afeta só nós, povos indígenas. Infelizmente, ele nos afeta também, porque nós somos os principais defensores ambientais, mas eles afetam também cada uma das pessoas que está aí vivendo hoje no nosso país, na nossa sociedade. O que foram as queimadas no ano passado? Todo mundo foi afetado. Então, se a gente não criar esse entendimento social de que nós temos responsabilidade sobre isso, a gente não vai conseguir vencer essa luta contra a devastação ambiental, contra a morte de pessoas que não têm que estar ali expostas a isso, mas que infelizmente ficarão expostas com a legalização do que hoje é ilegal. Então, a legalização do veneno, a legalização e flexibilização ambiental, nós vamos ser corresponsáveis por isso também. Sim. Josi, como tu falou, nós estamos nesse ano emblemático, né, aqui no Brasil em defesa da natureza, pois a gente está sediando a COP30 em Belém, né? Mas, mesmo o governo federal que criou o Ministério dos Povos Indígenas, que tem a Marina Silva, né, como uma mulher guerreira, que vem da floresta, é reconhecida internacionalmente, né, pela sua militância na defesa da natureza e dos povos, né, que vivem em harmonia com os ambientes naturais. Mesmo este governo ele tem disputas internas, né, e tem perdas, né, como a insistência em explorar o petróleo na foz do Amazonas, por exemplo. Como as mulheres indígenas veem esta situação e respondem a ela, e aproveitando, né, temos algo positivo para mostrar ao mundo durante a COP30 em relação a pautas ambientais e a luta dos povos indígenas? As mulheres indígenas têm se manifestado com relação a grandes empreendimentos, não só o do Foz do Amazonas, né, a exploração petrolífera lá, mas outros grandes empreendimentos, como a construção da linha férrea, que vai afetar as terras Munduruku, que vai afetar outros territórios indígenas no Pará. A gente tem se manifestado contrárias, né, a esses grandes empreendimentos. Isso vai nos afetar diretamente, porque para além de afetar um sujeito, ele afeta o coletivo, porque ele afeta o território, né, e ele causa grandes problemas, sérios problemas ambientais. Então, nós temos nos manifestado contra a construção desses grandes empreendimentos, reforçando o que estudos ambientais vêm trazendo, e que são estudos sérios, né, dizendo dos riscos que nós temos. Infelizmente, quando a gente aprova a construção desses grandes empreendimentos. Então, existem pessoas que se dedicam, cientistas que se dedicam, e a ciência ela é maravilhosa, porque a ciência ela tem sido um aliado, né, não só dos povos indígenas, mas da sociedade como um todo, porque a ciência ela mostra o que pode acontecer se você continuar irresponsável, criando, né, esses grandes impactos na natureza. E isso tem feito com que a gente, né, pense muito como é que a gente engaja outras pessoas, né, a sociedade como um todo, para fazer esse enfrentamento. Nós comungamos, né, com a ministra Marina Silva, com a ministra Sônia Guajajara. Elas têm sido incansáveis
na luta e na pauta ambiental, né? Elas têm se chamado aí de Ministérios Irmãos, porque elas têm realmente construído uma luta conjunta no enfrentamento a esse desmonte, né, das políticas públicas, dos direitos conquistados, mas também nesse fronte que é mostrar como nós, povos indígenas, como os povos da floresta e nós, mulheres indígenas, dentro desse nicho, temos sido, sim, importantes na gestão territorial, e essa gestão tem feito diferença para que as florestas continuem em pé, para que nós, né, possamos fazer o manejo sustentável da floresta e consigamos viver em harmonia dentro desses territórios que têm florestas protegidas. Então, as mulheres indígenas têm feito todo um advocacy, né, no enfrentamento às emergências climáticas, e temos mostrado como a gente consegue fazer o manejo dos nossos territórios, conservando as florestas, né, produzindo alimentos, produzindo de forma sustentável, garantindo, por exemplo, que o açaí seja aí produzido pelas mulheres indígenas, que as mulheres que produzem a farinha consigam continuar produzindo a sua farinha de mandioca, sem haver a devastação para poder haver a plantação. As mulheres têm mostrado como a gestão territorial é importante para que a gente possa ter, né, um ambiente saudável com a floresta em pé. É possível a gente conseguir construir de forma saudável a vida sustentável no planeta, mantendo a floresta em pé, garantindo que a nossa fauna sobreviva, garantindo que as espécies, né, consigam se reproduzir na natureza, porque daqui a pouco tudo vai estar em extinção. E aí eu fico sempre me perguntando, o que a gente vai fazer quando mais e mais e mais espécies, tanto da fauna quanto da flora, estiverem em extinção? A gente vai levar nossos filhos só no zoológico? A gente vai levar os nossos filhos só para conhecer as plantas num jardim botânico? É isso que a gente quer? Ou a gente quer aprender com as mulheres indígenas como manejar manejar o território, manejar a floresta, para que a gente tenha aí bons resultados que possam ser praticados em outros ambientes por toda a população, não só pela população indígena. Não é de interesse nosso que só nós sejamos os protetores ambientais, as defensoras ambientais, não é nosso interesse. Nós queremos mais e mais mulheres somadas a gente. E aí, para isso, nós lançamos, Jefferson, uma plataforma e nós temos feito um chamado para todas as mulheres, que chama-se Reflorestar Mentes. O projeto Reflorestar Mentes, ele é um projeto de engajamento para que todas as pessoas, mas principalmente as mulheres, comecem a repensar o seu modo de vida. O Reflorestar Mentes, ele coloca para a gente um lugar que a gente precisa ter, que é esse de defensoras da natureza, que é esse de fazer um enfrentamento ao consumo exagerado, que é esse de mostrar que não é só esse capital e esse capitalismo, né, que é desenfreado, essa forma perversa de consumo e de extração dos produtos da natureza que traz felicidade. Pelo contrário, nós podemos ser muito felizes se nós formos aí as defensoras desse ambiente e enfrentar o capitalismo perverso, né, enfrentar esse acúmulo que hoje se faz tão necessário, né, pelas pessoas na sociedade adoecida que a gente vive. Então, Reflorestar Mentes é colocar amor pelo que a gente tem, pelo que nos foi dado, que são as florestas, que é o nosso planeta. A deputada Célia Chacriabá, ela tem uma frase que ela usa que eu acho que traduz isso que eu estou te falando. Quem tem território tem mãe. Quem tem mãe tem para onde voltar, tem colo, tem vida, né, consegue continuar vivendo coletivamente. Então, quem tem território tem mãe e tem vida. E é importante para a gente que outras mulheres se engajem a isso e comecem a pensar também como a gente protege o futuro dos nossos filhos, como a gente protege o futuro das próximas gerações. Então, é um pedido também de engajamento. E nós temos tudo isso para mostrar para quem vier, né, dos outros continentes, das outras regiões do mundo, mas quem for também aqui do Brasil. Hoje nós temos uma política nacional de gestão ambiental e territorial, que é a PNEGAT, né, dos povos indígenas, e que a gente, enquanto comitê gestor, e a amiga é a coordenadora atualmente do comitê gestor da PNEGAT, nós temos proposto aí formas de enfrentar as crises climáticas, pensando coletivamente, mas também formas de fazer com que a gestão territorial nos nossos territórios
sejam exemplos para que outros territórios, não só os indígenas, se engajem também nessa proteção. Maravilha, Josi. Pô, muito obrigado pela tua participação. Queria te perguntar como que as organizações, as pessoas podem colaborar, né, para viabilizar que mulheres indígenas de todos os biomas possam estar presentes na 4ª Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília, né? Deixar os serviços também da marcha, assim, né, para que as pessoas possam conhecer e eventualmente também colaborar. Jefferson, nós estamos aí na nossa 4ª marcha, nós já fizemos 3 marchas, a nossa 4ª marcha, né, vai acontecer no espaço da Funarte, em Brasília, que é perto, muito perto aí do Parque da Cidade, muito perto da Feira da Torre de TV em Brasília. Então, as pessoas que estiverem em Brasília, vão lá na nossa marcha. A gente, para além de ter vários debates que vão acontecer desde o dia 3, que vai ser a abertura da nossa marcha, com muitos rezos, muito canto, muita dança, a partir da nossa ancestralidade, né? Vai ter aí também muitas apresentações culturais. A gente vai ter no dia 3, então, essa grande abertura. No dia 4, nós teremos aí mesas de discussões, uma sobre a bancada do COCAR, então como é que a gente vai se organizar para 2026, tendo a presença das mulheres indígenas nesses espaços de disputa, né, e nesses espaços de poder. A gente vai ter um júri ancestral, uma mobilização, né, em que as mulheres indígenas vão fazer um júri simulado, né, em que nós trazemos aí vários das afetações que acontecem nos nossos territórios, desde invasão, garimpo ilegal, né, e como os corpos territórios das mulheres indígenas são impactados com isso. Nós vamos ter uma discussão sobre a COP30 e nós vamos ter discussão sobre a Caravana das Originárias, além de, à noite do dia 4, já ter a abertura oficial da nossa Conferência Nacional, a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, que vai pensar, e a partir de 7 conferências territoriais que a gente fez, né, a construção de propostas que a gente vai encaminhar numa grande construção de um plano nacional de políticas públicas para mulheres indígenas. Então, a gente vai ter essa construção já no dia 4, no dia 5 e 6 são os debates da conferência, a plenária da conferência. No dia 7, nós vamos ter a nossa marcha em si, então quem tiver e quiser em Brasília e quiser marchar com a gente é convidada. Nós vamos marchar até o Congresso Nacional, vamos fazer, né, as nossas reivindicações, depois a gente vai ter no plenário da Câmara um espaço, né, de diálogo, de debate com 500 mulheres indígenas que estarão lá, dos 7 biomas brasileiros, né, lembrando que a gente agora tem o Maretório como o 7º bioma do nosso país, e a gente vai ter, então, depois à tarde, vários atos políticos culturais das mulheres indígenas, desde denúncias que elas vão trazer dos seus estados para compartilhar e fortalecer essas denúncias com a gente. Vamos ter aí também apresentações culturais de mulheres indígenas, vamos ter algumas parceiras nossas do movimento das mulheres indígenas que estarão conosco em Brasília, e a gente precisa, obviamente, levar o maior número de mulheres indígenas para a gente fazer essa incidência, para a gente construir esse Plano Nacional de Políticas Públicas de forma colaborativa, coletiva, conjunta, para poder ajudar a nossa amiga, né? Nós temos aí um pedido de apoio a todas as pessoas que puderem, quiserem colaborar com a amiga. Nós temos um QR Code, um Pix também que pode ser encaminhado para a gente. Então, esse apoio financeiro também é importante. Quem está em Brasília e quiser colaborar com a gente está arrecadando, né, e vai arrecadar durante a marcha água e alimentos. Então, quem quiser levar as doações, nós vamos ter uma tenda de logística que vai receber água, que vai receber alimentos para as mulheres indígenas. A gente também conta com colaboradores que queiram somar com a gente na marcha para poder estar lá colaborando efetivamente, então, nos nossos eixos temáticos, nas tendas. Tem a tenda da saúde, tem a tenda da alimentação, mas tem também a tenda das crianças. Quem quiser somar com a gente está fazendo o cadastro, né, de pessoas voluntárias. Então, tem várias formas de colaborar com a amiga para que a gente faça uma marcha, uma 4ª marcha das mulheres indígenas bem potente. Todas as pessoas são bem-vindas na nossa marcha, todas as pessoas que quiserem circular, conhecer um pouco mais das mulheres indígenas, das nossas discussões, é um espaço aberto, é um espaço principalmente para as mulheres indígenas, mas todo mundo que tiver vontade de estar lá com a gente, somar com a gente,
é bem-vindo. E aí, Jefferson, depois eu vou passar aqui para vocês também os dados para quem quiser colaborar financeiramente com a Amiga, né? Nós estamos aí nessa solicitação também. Então, eu agradeço imensamente. A gente está indo aí para 6 anos da nossa Marcha das Mulheres Indígenas, 5 anos da nossa Amiga, da nossa articulação nacional, e a Amiga hoje, ela conseguiu, né, com que o Ministério das Mulheres e o Ministério dos Povos Indígenas realizassem a Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, 7 etapas regionais, uma conferência nacional. Então, a Amiga tem costurado e tem sido esse braço forte das mulheres indígenas para que a gente possa realmente construir políticas públicas que façam sentido para nós, mulheres indígenas, desde a saúde, educação, emergências climáticas, direito ambiental e territorial, e o nosso quinto eixo, que para mim é o mais importante, que é o enfrentamento à violência contra as mulheres indígenas. Então, nós nos somamos com várias vozes, vocês da universidade, vocês do sindicato, a gente agradece por esse espaço para nós, mulheres indígenas, vai construindo no coletivo, somando aí os nossos esforços com outros esforços, e a gente espera que vocês possam também engajar outras pessoas com a gente. Muito obrigada, Jefferson. Certo, Gesileia Caigangue, muito obrigado por ter participado conosco do Ponto de Pauta de hoje, compartilhado reflexões, informações tão importantes sobre a 4ª Marcha das Mulheres Indígenas e sobre a luta das mulheres indígenas, né, por direitos, né, por todas as suas lutas. Assim, encerramos aqui o nosso Ponto de Pauta de hoje, que contou com a participação da diretora executiva da Amiga, Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, Josileia Caigangue. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é sedufisme.org.br. Obrigado por terem nos acompanhado até aqui e até a próxima.